Olá, bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer estar chegando até os irmãos através dos recursos da mídia de uma forma diferente, sentindo no coração a ausência dos amados, mas sabendo que todos nós estamos tendo uma grande oportunidade de estarmos aprendendo com esse tempo, aprendendo com as transformações desse tempo e, acima de tudo, aprendendo com aquilo que o Senhor, de uma forma pessoal, quer falar ao nosso coração, ao meu e ao seu coração como igreja, que somos igreja remida, igreja comprada, igreja valiosa aos pés do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar, antes de iniciarmos o nosso estudo, são 7h53, daqui a pouco estaríamos então nos dirigindo para a casa do Senhor, para nós adorarmos, termos comunhão com o Senhor e estudarmos a palavra. Iremos fazer isso de uma forma diferente, mas queremos fazer isso e ao chegar então esse estudo que você possa dedicar um tempo para acompanhar e acima de tudo para ser edificado naquilo que o Senhor tem proposto por sua palavra aos nossos corações. Eu compartilho com os irmãos o Salmo de número 47, se você puder pegar a sua Bíblia e estar acompanhando a leitura, é muito oportuno. Salmo de número 47, um salmo dos filhos de Corá, que nos traz a lembrança de que Deus, Ele é o Rei eterno. Em tempos de angústia, tempos de incerteza para alguns, a mensagem é esta que Deus quer mostrar a todos, a começar por nós que somos o seu povo. Deus, Ele é o Rei eterno. Diz o salmo: batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações. O Senhor, ao som de trombeta, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Que salmo magnífico, não é verdade, queridos? Um salmo que diz que as pessoas, ao invés de estarem nas janelas, de estarem por aí protestando, gritando, batendo palmas, está faltando algo em nossos dias, o reconhecimento de quem é Deus. E o salmo, ele diz isso: batei palmas todos os povos, celebrai. E uma palavra que se repete várias vezes aqui é salmodiai. Que você possa estar cantando, que você possa estar louvando, que você possa estar demonstrando a quem está à sua volta que Deus, Ele reina, que Deus está acima de todas essas coisas que estão acontecendo, que o Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, como diz aqui no versículo 7. Versículo 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. E diz mais aqui, Deus colocou os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Que Deus abençoe a cada um com esta leitura e vamos então à nossa lição. Dando continuidade, irmãos, na segunda lição da nossa revista, O Comportamento do Crente. Então, nós temos como desafio nesta manhã nos aprofundar mais acerca deste tema. A segunda lição, princípios de ética cristã. Nós já temos falado as várias formas, então, de expressarmos a nossa ética. Uma ética pessoal, nós vimos isso nas aulas passadas, uma ética social, que diz respeito à nossa responsabilidade, o nosso comportamento, o nosso envolvimento e interesse com o nosso próximo, em específico os nossos irmãos, e a ética teísta, a nossa responsabilidade para com o nosso Deus.
Dentro disso, Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 9. Leiamos o que diz Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz está convosco. Paulo, neste texto, ele nos mostra que Deus está presente, que Deus está conosco, que Deus é um companheiro constante na vida do crente, na minha vida e na sua vida, meu amado. O alvo da nossa lição, que nós estaremos vendo através como trilha, é saber refletir sobre os princípios imutáveis da palavra de Deus. Então nós vamos alcançar esse conhecimento do que é ou dos quais são os princípios imutáveis da palavra de Deus. Sentir, o nosso sentimento certamente ele é alvo do Senhor. Valorizar o momento de estudo da palavra e amar a palavra, uma oportunidade que nós temos de a cada dia estarmos como Davi dizia, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação dia e noite. E agir as nossas ações como resultado maior deste amor à palavra e daquilo que nós refletimos sobre os princípios imutáveis da palavra do Senhor, nós estaremos então criando princípios para a nossa vida, aplicando, melhor dizendo, os princípios da palavra à nossa vida, moldando a nossa vida e colocando então em prática. Nós já temos visto que é bom fazermos uma distinção entre costumes e princípios. Você sabe qual é essa distinção entre costumes e princípios? O que é um costume? O que é um princípio? Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Costumes diz respeito a um momento, a um povo, a uma classe específica. Costumes diz respeito a uma região. Então, aos hábitos daquele povo, daquele momento e daquela região. Já os princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. E contrastando com os costumes, os princípios de Deus englobam todas as pessoas, todos os tempos, todas as partes onde alguém esteja, alguém que conhece a Deus, alguém que ama a Deus, esta pessoa deve ter princípios de Deus em sua vida. Na nossa primeira lição desta série, nós procuramos fixar paralelos entre a doutrina bíblica e a ética cristã e vemos a relação, a submissão de uma à outra. Com isso ficou claro que uma não pode subsistir sem a outra. Nós não podemos ter doutrina sem ética e ética sem doutrina. E Paulo, no texto que nós acabamos de ler, o texto básico desta lição, ele tenta mostrar que a mente humana ela está fixada sempre em alguma coisa. Agora nós estamos voltados para o estudo, nós estamos voltados para esse tempo de aprendizado da palavra. Mas ao sairmos aqui, nós vamos estar agarrados e empregando, focando a nossa mente em alguma coisa. Então nós passamos o dia ligados a alguma coisa. Devemos estar pensando em que nós estamos nos ligando
em que nós estamos nos envolvendo no dia a dia. É uma lei da vida que, se o homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar outra coisa. Quão importante, irmãos, é nós atentarmos para o que Deus está chamando a nossa atenção. Aquilo que nós fixamos na nossa mente, aquilo que nós passamos muito tempo pensando, logo nós estaremos agarrados, logo nós estaremos envolvidos, logo nós estaremos, então, com aquilo que nós, a princípio, dispomos no pensar, mas tomará o nosso coração, as nossas feições e as nossas atitudes. Nosso pensamento, ele é como um tipo de ponte para a realização dos nossos desejos e conquistas. E pensemos então em coisas boas para que assim sejam as nossas conquistas diante de Deus e certamente diante dos homens. Como tudo se processa? Eu pensei num gráfico que pudesse então ilustrar de uma forma prática como isso ocorre na minha e na sua vida e como Deus assim nos mostra nesta lição. Primeiro, o que nós pensamos, o que eu penso. No segundo momento, o que desejamos, o que eu desejo. E no terceiro momento, as nossas conquistas, as nossas realizações, o que é aquilo que eu coloco como objetivo da minha vida alcançar. Tudo isso faz parte de um todo. Nós somos constituídos do que pensamos, desejamos e também do que nós realizamos. Então, logo, essas três etapas, elas se fazem presente no que nós somos, no que eu sou e no que você é. Então, nós somos, irmãos, grandemente impactados, moldados pelo que a palavra de Deus vai mostrar nesse estudo, que nós devemos considerar atentamente aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, porque se dará naquilo que será a nossa conquista. Por isso é importante que o cristão pense coisas dignas. Aos Colossenses, escreveu o apóstolo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Note que há um incentivo e, nesse sentido, também há uma proibição, uma advertência. Vamos colocar uma exortação daquilo que nós não devemos ter. O nosso pensamento, os nossos desejos, as nossas emoções envolvidas e a realização. Colossenses 3, 1 e 2. Então é importante para o apóstolo Paulo, o cristão, ele tem investimentos para este mundo. Tudo que ele pensa, busca e faz, agora está intimamente ligado ao trono de Cristo, que não está neste mundo, mas nas alturas. Você e eu já ouvimos por várias vezes o adágio, né? Meu pai é o dono deste mundo, meu pai reina deste mundo. Isso é apenas algo para justificar os ideais humanos, as conquistas. O nosso Deus, ele tem um trono muito distinto deste mundo. Muito melhor do que este mundo. E é para lá que ele quer que nós levantemos o nosso olhar, que nós, então, empreguemos as nossas emoções e também, por que não dizer, irmãos, os nossos esforços. Ou nós estamos investindo nesta vida, ou nós estamos investindo na vida futura, na vida com Deus. Muito importante pensarmos. Nossas conquistas, quando para a eternidade, elas são altas e duradouras. Quando para este mundo, são baixas e efêmeras. Então, que tipo de conquista nós estamos tendo? Nós estamos vivendo, irmãos, um momento que eu acredito que Deus nos faz pensar na qualidade do emprego, no acúmulo daquilo que nós pensamos, desejamos e estamos envolvidos. Este mundo já está demonstrando de uma forma muito clara de que a vida é muito instável, a vida é muito efêmera. Logo nós estamos agarrados, de repente somos proibidos de tudo. Não podemos nem sair. Não adianta se você tem ou não dinheiro. Eu ouvi do ministro da Saúde que a previsão, quando o sistema de saúde chegar a colapsar, você pode até ter dinheiro, você pode ter um bom plano de saúde. Pense nisso.
mas você não será aceito, você não ingressará no sistema de saúde para ser atendido. Então, de que vale ter dinheiro? De que vale ter posição, irmãos? De que vale tantas coisas que nós nos agarramos nesta vida, no momento da crise, no momento crucial? De nada vale. E a palavra já nos alertava quanto a isso há muito tempo. Então, pensemos melhor em nossas conquistas, naquilo que nós estamos nos envolvendo, para que não sejam conquistas de palha, para que não sejam conquistas sem nenhum valor, e para que não caiamos numa decepção, e eu digo até numa vergonha, de termos nos agarrado em coisas vãs. E Deus não quer isso nem para a minha e nem para a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, você deve lembrar que Ele nos alertou, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. No mesmo capítulo, você há de lembrar lá por volta do 34 a 36, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas aqui deste mundo vos serão acrescentadas. Acrescentadas pelo Senhor, mantidas pelo Senhor, trazidas a nós pelo Senhor. O Senhor Jesus, ele entendia que os nossos pensamentos e desejos não só estabelecem as nossas conquistas, como estabelecem as leis que costumamos usar para alcançar. A nossa busca, ela diz que leis nós estamos usando. Se as leis deste mundo, as leis dos homens, ou se nós estamos comprometidos com as leis de Deus. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Você deve saber disso. Quais seriam os costumes de alguns povos? Por exemplo, o uso da burca. Você sabe, aquela mulher que se cobre toda, ali é um costume cultural, um costume também religioso. Você sabe que não tem nada a ver com o nosso Brasil, não? As religiões ocidentais. Certamente a burca não diz respeito ao cristianismo. O uso da pilcha. E aí eu lembrei, irmã Márcia, Vicente, né, que vem lá do sul do país. Então, aquela indumentária, aquela vestimenta do homem do sul, do gaúcho, né? Então, a pilcha. Logo que você vê um homem vestido daquela forma, você sabe logo qual região ele pertence, que tipo de cultura ele pertence, que nem tanto é italiana, brasileira, mas ela é também italiana. Comer baião de dois. Cearense é um povo, acredite, irmãos. E comer baião de dois não é comer rubacão, com todo respeito ao rubacão paraibano, mas baião de dois é baião de dois, porque é feito por um cearense. Você deve provar isso. Comer bacalula. Eu acredito que você não sabe o que é uma bacalula. Quando está no Seminário Batista do Cariri, naquele ano nós tínhamos a equipe da AME, uma equipe missionária que vai despertar as igrejas, visitando vários estados. E naquele ano a viagem foi longa, por vários estados do Brasil, e dentre eles o Amazonas. E a equipe da AME, então, foi levada pelo pastor Jaime, está indo numa tribo indígena. E chegando lá, havia um costume cultural daquele povo, daquela tribo, onde o cacique, a pessoa mais idosa e o representante daquele povo, ele pegava então a comida, colocava na boca, mastigava, e depois ele tirava da boca e dava para o visitante. Era uma forma de dizer, seja muito bem-vindo. Então você era muito bem-vindo àquele povo, àquela cultura, aquele costume, quando você comia bacalula. Então, se alguns dos irmãos quiserem comer bacalula, o pastor Sérgio pode levar os irmãos àquela tribo de índio, e você então vai poder estar provando daquela cultura. Eu acredito que você não vai querer. Dançar capoeira. Quando nós vemos a dança, logo pensamos no povo, numa região do nosso país, o Nordeste, a Bahia, mas lembrando que, novamente, é uma dança que chega até nós, mas diz respeito aos africanos. Os fariseus, certa feita, chegaram a Jesus e disseram, perceba bem, como costume, ele pode ser traiçoeiro e ele pode ser apresentado de uma forma também perigosa. Os fariseus chegaram a Jesus e disseram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos?
pois não lavam as mãos quando comem. Mateus 15, 2. Os fariseus eles estão aqui enquadrando Jesus, eles estão repreendendo Jesus, que era o líder dos seus discípulos, por conta do comportamento dos discípulos, que à vista dos fariseus era uma transgressão. Eles aplicam isso daí. Transgridem os teus discípulos. A tradição dos anciãos. A tradição aqui, os costumes do qual nós estamos falando. Então, aqui tem um primeiro problema que eu gostaria que nós pudéssemos parar seriamente e pensar e aplicar à nossa vida. O primeiro é que os anciãos estão aqui em pé de igualdade com Moisés. Foi Moisés que estabeleceu o costume de lavar as mãos antes das refeições? Claramente, os fariseus sabiam que não. Mas quando os fariseus enquadram Jesus e dizem que os discípulos estão transgredindo a tradição, eles estão fazendo referência à lei de Moisés. Então, eles estão elevando aquele costume a um princípio bíblico, a uma prescrição de Moisés. E nós, lendo o livro de Levítico, vendo todo o andamento do que foi a lei mosaica, nós não encontramos como princípio, mas como bom costume, o lavar das mãos. Então, esse é o primeiro problema. Mas há um outro problema. O lavar das mãos passou a ser visto e praticado pelos fariseus como lei de Deus. Então, se você fosse tomar uma refeição e não lavasse as mãos, você estava transgredindo uma lei de Deus. É isso que eles estão chamando a atenção de Jesus, repreendendo o Senhor Jesus e culpando a Jesus por não ter ensinado isso aos seus discípulos. Porque transgridem. A ideia é, por que vocês estão quebrando a lei de Deus? Irmãos, isso é um perigo muito grave. Isso não tinha qualquer fundamento nas Escrituras. Outros costumes, o lavar os pés, o uso do véu, falar com o samaritano, eles estabeleceram isso como uma norma da lei. Então, tinha que lavar os pés, tinha que usar o véu e não podiam falar com o samaritano. Quando Jesus quebra esse costume, isso choca, isso chama muita atenção deles e isso não passou despercebido acerca daquilo que Jesus, conhecendo dos princípios, dos preceitos de Deus, era muito rígido, muito comprometido, mas com os costumes nem tanto. O que algumas religiões hoje tomam como um princípio também. Por exemplo, a seita, a Congregação Cristã no Brasil, onde coloca ainda e tem o uso do véu. Eles colocam isso como mandamento de Deus. Outras, adventistas do sétimo dia, em que no dia da ceia, ninguém ceia sem lavar os pés uns dos outros. Então eles colocam aquilo que Jesus deixou como exemplo, como para a nossa vida de humildade, de envolvimento, colocam então com o mesmo pé de igualdade dos mandamentos de Deus. Então passou a ser visto como lei por essas pessoas e o lavar das mãos passou a ser visto como lei para os fariseus. Então é muito grave isso quando eles estão aqui levantando uma acusação contra o Senhor Jesus. Mas trazendo para a nossa vida, irmãos, trazendo para o nosso dia, por tudo que você conhece das Escrituras, qual costume você tem visto como lei? Às vezes nós temos algo bom na vida, algo que é até certo, mas a maneira como nós apresentamos ao outro, a maneira como nós cobramos do outro, não é difícil nós estarmos também pegando aquele nosso costume e elevando a um princípio eterno, a algo de Deus, e que se aquela pessoa, aquele irmão, não estiver fazendo, olha que pecado, olha que horror, olha que absurdo, ele está transgredindo a lei. Será, irmãos, que nós não temos incorrendo nesse erro, não temos errado quanto a isso? Pense bem. Mateus 7:2, eu gosto deste versículo, ele me faz frear nas palavras, nos pensamentos e nas atitudes. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados.
e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, note só, a medida é a sua. E é por ela que você será cobrado diante daquilo que você impõe e exige do seu irmão. Os fariseus foram julgados, uma vez que eles enquadraram Jesus, eles foram julgados naquilo que não era verdade, não era correto, e eles foram julgados pela própria medida deles. O que defendemos como certo, ainda que aos nossos olhos o seja, não pode ser levado às últimas instâncias a ponto de separar, condenar quem não as pratica. Principalmente se não as vemos como sendo uma defesa de Deus. Conhecer a Escritura tem o seu valor, conhecer a Deus tem o seu valor, que nós não erramos em dizer algo que Deus não diz, em exigir algo que Deus não esteja exigindo por meio da sua palavra. O correto conhecimento bíblico, que é o nosso propósito nesta manhã, queridos, nos ajuda e nos livra de incorrer no comportamento de um fariseu, o que Jesus classificou como um ato de hipocrisia. Nós não devemos ser hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa falsa. O foco desta lição, da ética, é nós vivermos segundo as Escrituras, segundo as normas, segundo os preceitos. Dentre eles, o maior, digo, a verdade. Então, a hipocrisia é a falta da verdade. É o esvaziamento da verdade. Ou nós somos mentirosos ou somos verdadeiros. Nós não podemos ser meio verdadeiros e meio mentirosos. Pense bem nisso. Princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Então, nós já vimos o que é um costume e agora nós vamos ver o que é um princípio. Não andar nu é um princípio. Assim como a salvação não por obras também é um princípio. Gênesis 3:21, você deve lembrar que quando Adão pecou com Eva, eles estavam nus e eles se esconderam, e Deus ali fez vestimentas com pele de animais, tirou aquelas vestimentas impróprias de folhas e os vestiu. Êxodo capítulo 20, verso 26, diz que o sacerdote não deveria subir no altar e ser vista ali a sua nudez. Logo, aqui nós também tiramos como princípio, não é como costume, de que a nossa presença de Deus não deve ser imprópria, não deve ser imoral, não deve ser mal vestida. Se nós nos apresentamos diante de Deus, nos vestindo de forma inadequada, tanto homens como mulheres, nós estamos incorrendo naquilo que o Senhor orientou lá atrás, no que diz respeito ao culto, no que diz respeito a estarem se apresentando diante dele. Nós devemos nos apresentar de forma bem vestida, dignamente aos olhos do Senhor. E Apocalipse 6:11 é muito interessante, irmãos, no que diz da visão celestial dos justos que estavam ali debaixo do altar. Você deve lembrar da passagem, foi-lhes dado vestimentas. Então a vestimenta está desde Gênesis até Apocalipse como sendo algo estabelecido por Deus para cada um de nós. Você deve lembrar daquela peça teatral escrita por Nelson Rodrigues, um homem bastante profano e libidinoso. Assim toda nudez será castigada. Que agora ele o diga, que também ele está sendo castigado por tudo aquilo que ele ensinou de imoral. Princípios são eternos. Para você focar de uma forma concisa, resumida, clara na sua mente. Princípios são eternos. Princípios são inalteráveis e princípios são inegociáveis. Nós não negociamos aquilo que é de Deus, aquilo que é imutável, inalterável, aquilo que é eterno. Pedro e João, eles testemunharam diante do Sinédrio. Sinédrio era uma composição de líderes religiosos, 40 pessoas, que julgavam. Eles eram como doutores, que estavam ali julgando todas as causas do povo e avaliando se Deus queria aquilo ou não queria. Muitas vezes o Sinédrio errou no próprio julgamento do Senhor Jesus Cristo. Paulo fazia parte do Sinédrio. Então,
um homem muito criterioso, conhecedor da lei, implacável no cumprimento dessa lei. Então, as pessoas que participavam, faziam parte do sinédrio, eram homens muito rígidos. Pedro, diante desse sinédrio, diante daqueles homens do seu tempo, eles mostram que o princípio da salvação está tão somente em Jesus. Você deve conhecer essa passagem. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro e João estavam ali defendendo a salvação em Cristo, quando o sinédrio não cria em Cristo. Então Pedro e João estão dizendo ali para aqueles homens da lei, doutores da lei, que eles estão perdidos, pois eles estão ignorando um princípio, não um costume, mas um princípio eterno, imutável e inegociável da vida. Acreditar que Jesus Cristo é o único Salvador. Na ética há costumes e na ética há princípios. Nós devemos estar reconhecendo tanto um como o outro como parte da nossa vida. Como nós já vimos, os costumes podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios não. Vejamos como Paulo trata desse assunto de princípios. Tudo que é verdadeiro. Filipenses, capítulo 4, Paulo exorta aquela igreja, a igreja de Filipos, ele chama a atenção daqueles irmãos para uma vida digna, uma vida adequada, tanto perante os homens, como perante Deus e aquela comunidade cristã. Nós, irmãos, devemos estar avaliando o que Deus quer de nós por essas três esferas. Uma esfera social, Deus, como aquele a qual nós estaremos prestando contas dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, mas também com respeito à comunidade cristã, à igreja, diz respeito também à nossa convivência como igreja. Não adianta de nada você dizer que é verdadeiro com Deus, se você não é verdadeiro com seu irmão. Se você age dignamente com Deus, você não age dignamente com o seu irmão. Capítulo 4 de Filipenses, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Primeira característica que Paulo realça aqui, ele levanta, ele traz a mim e a você, é a verdade. Tudo que é verdadeiro. Efésios também, Paulo fala isso, capítulo 4, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade. Aos Filipenses, Paulo diz, tudo que é verdadeiro. Aos Efésios, Paulo diz, seguindo a verdade. O primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. No mundo há muitas coisas ilusórias e enganosas. Prometem o que jamais podem realizar. Prometem, não cumprem. Isso não é verdade, irmãos. Paulo destaca esse princípio quando exorta os Efésios, dizendo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por faltar com a verdade, você deve lembrar que Ananias e Safira, eles receberam o castigo máximo de Deus, a morte. Essa história está lá em Atos capítulo 5, versos de 1 a 11. Se podemos ter algo como certo, eu digo até como verdadeiro, é que a verdade ela é indestrutível. Ninguém consegue destruir a verdade. Paulo diz isso em 2 Coríntios 13, 8, aqueles irmãos, aquela comunidade cristã. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Você deve lembrar que aqueles irmãos levantaram muitas acusações mentirosas, enganosas, acerca de Paulo. Paulo foi alvo de mentiras de uma comunidade cristã, de uma igreja. Veja que isso pode estar muito próximo a nós. Pode estar como a nossa atitude, a falta da verdade, como também nós podemos ser vítimas da falta da verdade, nas palavras de irmãos, nas acusações de outros irmãos. E Paulo estava vivendo isso, irmãos. Que tristeza para a igreja de Corinto. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará.
E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Note que nesta passagem Deus é chamado, eu destaquei tanto de amarelo como de branco, Deus da verdade. A verdade ela é indestrutível porque ela pertence a Deus. E Deus é indestrutível. Em consequência, em oposição, a mentira será destruída. E o Deus da mentira também será destruído. Nós sabemos que é Satanás. Então nós temos aqui ou um como Deus e seguidor, ou outro. E esperamos que a cada dia nós estejamos seguindo ao Senhor, porque Ele é o Deus da verdade. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aqui nós encontramos o salmista expressando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse na cruz. Nós temos pelas palavras o relato dos evangelistas, Pai, entrega o teu espírito. Mas Salmo 31, versículo 5 diz: a ti eu entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O Filho estava entregando o seu espírito ao Deus da verdade, o Deus que não mente. O fato do crente, irmãos, querer procurar em tudo andar com a verdade, significa expressar o desejo de querer andar com o próprio Deus. Se Ele é o Deus da verdade, quando nós andamos na verdade, nós andamos com Deus. Se Ele é o Deus da verdade, quando nós andamos na mentira, nós não estamos andando com Deus. Lá atrás, em tempos considerados para nós como tempos remotos, distantes, a Bíblia fala de dois homens que tiveram como atitude o desejo de tão somente agradar ao Senhor. Você sabe quem são? Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhas e filhos. Um homem que viveu 300 anos, a Bíblia diz que este homem andou com Deus. Ele não andou um dia, um momento, uma ocasião difícil, como a que nós estamos vivenciando. Ele andou muitos anos, irmãos, ele andou com Deus. Que desafio! Gênesis 5, 24, acerca de Enoque, também é dito: andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Como Deus teve prazer em Enoque. Como Deus quis que Enoque estivesse com ele. Tanto é que ele tomou para si. A Bíblia diz que Enoque foi trasladado, tomado para o Senhor. E a razão é muito clara. Ele era uma pessoa que andava com Deus, ele andava com a verdade. Enoque era um homem verdadeiro. Que meta para os nossos dias. Qual o destaque da vida de Enoque quanto às suas realizações? A palavra no hebraico é halak, que significa ele ia e vinha com Deus. Ele ia e vinha com a verdade. Vivendo ainda mais de 300 anos. Então, Enoque era um homem que saía e chegava sempre com a verdade. Um segundo personagem que também ganha destaque de ter como desejo e ação andar com Deus foi Abraão. Gênesis 17:1, nós vemos aqui Deus chamando Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Senhor, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus chama Abraão a andar com ele. Quase 100 anos. Todo tempo é tempo para Deus, irmãos. E esse tempo que nós estamos vivendo também é um tempo para Deus, oportuno, o qual nós devemos aproveitar. E qual é o resultado direto de quem anda com Deus? Você já deve saber. Tiago 2:23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, alguém que anda com Deus não pode ser inimigo de Deus. Alguém que anda com Deus, como resultado,
só pode ser amiga de Deus. E Abraão alcançou isso como cumprimento da Escritura. Ele foi perfeito. Ele andou na verdade. Tiago diz que o chamado de Deus foi alcançado por Abraão. O mesmo chamado que outrora fez a Enoque e a Abraão, ele nos faz. Ande com Deus. Ande com Deus, meu irmão, nesses dias difíceis. Prepare a sua vida para, a partir de agora, se ainda não tem andado com Deus, passar a andar. Não é à toa o que o Senhor está nos permitindo viver, experimentar. Tem sido pesado, tem sido angustiante. A todos nós, irmãos. A nossa fé, ela é inabalável. Mas nós somos seres emotivos, as nossas emoções, elas oscilam. Homens de Deus, grandes homens de Deus, oscilaram nas emoções. Davi diz no Salmo 42, por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Elias se escondeu numa caverna. Jeremias, considerado o profeta chorão. João, melancólico. Então nós encontramos tantos personagens com altos e baixos em sua vida emocional. E esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, certamente tem atingido o nosso emocional. Mas Deus sabe o propósito, o motivo. Deus quer trabalhar também o nosso emocional. Se a nossa fé vem dele, estar nele, que é perfeita, que é constante, que é segura, Deus quer trabalhar no nosso emocional, na nossa vida, na nossa conduta. Pense nisso e aproveite da oportunidade. Concluída a nossa lição de hoje, pela manhã, apenas do primeiro ponto. Mas seguindo a verdade em amor, parafraseando, como nós temos visto através de Enoque e Abraão, mas seguindo a Deus em amor. Seguir a verdade é um ato de amor para com Deus e para com a própria verdade. Seguir a mentira é dizer claramente que nós não amamos o Deus da verdade. Seguir a mentira é também dizer que nós não amamos a verdade. Nós amamos a mentira. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele disse que os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles não amavam a Deus. Que triste constatação. Eles amavam a mentira. E no capítulo 8, Jesus diz claramente que eles não eram filhos de Deus. Eles não eram descendentes de Abraão. Eles eram filhos do diabo, que por sua vez era o pai da mentira. Meus amados, tremamos, muito mais do que diante de um vírus. Tremamos desta triste constatação de sermos enquadrados de que nós não somos filhos de Deus, que nós não temos amado a Deus, que nós não temos amado a verdade como parte da nossa vida. Incline o seu coração nesta lição a se questionar nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas ações, nas suas realizações. Você está com medo de perder alguma coisa? Você está com medo de perder os seus negócios? Você está com medo de perder o seu emprego? Você está com medo de perder a sua saúde? Tenha medo de perder o seu amor a Deus. Tenha medo de perder a verdade como parte da sua vida. Agarre isso. Certamente vale mais do que qualquer realização no mundo. É previsto que o mundo, depois desse período, entre numa profunda recessão, a qual não há precedentes. Diante de um mundo globalizado, interligado, cair um lado é cair todos os lados. Mas eu gostaria que você pudesse lembrar as advertências do nosso Deus. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos, estamos paroquiando. Logo nós estaremos indo, irmãos.
e por estar envolvido na pregação bíblica, na pregação escatológica, não é por um acaso o que nós estamos vivenciando. Nós estamos nos aproximando da vinda de Cristo. E este cenário é um tijolo para o cenário em que o mundo vai ficar. Para o cenário em que os homens vão se deparar logo mais. Quando a igreja sair, quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito do Senhor, que está aqui, controlando as coisas, sair deste mundo, este mundo vai ficar um caos para os que dele confiaram. Hoje, há uma carência que é latente no mundo e que somente a nós é dado o privilégio de suprir essa carência. A falta de pessoas que andem com o Senhor, como fez Enoque e Abraão. Essa é a nossa hora, o nosso tempo, a nossa oportunidade. Em tempos de coronavírus, de certa forma, Deus nos tira do cenário do mundo, do nosso cotidiano, das atividades que estávamos atrelados, para voltarmos mudados, transformados e o melhor, andando com Deus. Deus os abençoe. Quero dizer que eu estou sentindo a falta dos irmãos. Tenho orado a cada momento pelos irmãos, irmã Penha, irmão Samuel, Samuelzinho, irmã Sueli, irmã Beth, que está no Ceará, dando assistência à sua sobrinha, irmã Gisele, irmão Flávio, irmão José Sena, irmã Maria José, irmã Ieda, irmã Helena, aqui próximo, irmã Márcia, irmão Vicente, tantos irmãos. Tenho lembrado de todos em oração, pedindo por todos. Ore também pelo seu pastor. Deus os abençoe e que nós tenhamos o nosso próximo encontro logo mais. Que a graça do Senhor esteja conosco. Vamos orar? Pai bendito e maravilhoso, como é oportuno estarmos voltados para a Tua Palavra, inclinando o nosso coração para de Ti aprender. Aplica esse estudo na vida de cada um dos Teus filhos. Aplica esse estudo à minha vida também. Que nós possamos ser moldados pelo Senhor. Estamos sendo provados, não há dúvida, como ourives que leva o ouro para ser purificado na fornalha, mas aquele ouro já entra com um valor, sairá com um valor ainda maior. Ao sairmos, ó Pai, desta provação, que nós possamos ter uma vida mais purificada diante de Ti. Que as nossas imperfeições, os nossos pecados, tudo aquilo que não Te agrada e tudo aquilo que nos atrapalha seja purgado, que possa ser consumido por este momento e que nós saiamos mais conscientes, mais dispostos a valorizar aquilo que até pouco tempo não valorizávamos. O andar na verdade, o andar contigo. Que nós possamos, ó Deus, empregar o nosso coração nas coisas do alto, onde Cristo vive assentado à destra do Senhor. Que nós possamos buscar as coisas do alto e como uma advertência, não as que são aqui da terra, não as de baixo, não as efêmeras, não as de nenhum valor. Ajuda-nos a ter essa consciência diante de Ti, perante a Tua igreja, que nós saiamos, ó Deus, deste período mais unidos, mais verdadeiros, abrindo mão das palavras impróprias, abrindo mão das palavras ofensoras, abrindo mão dos gestos vergonhosos, abrindo mão dos gestos que não há verdade, e que nós voltemos para a comunhão com os irmãos, voltemos para a comunhão contigo e voltemos para a nossa vida secular como povo de Deus, como quem de fato anda com o Senhor, e que esta seja a maior transformação
nesse tempo de quarentena, tempo de reclusão social, tempo em que nós temos para nos aproximarmos de Ti. Que Deus os abençoe e abençoe cada irmão que está acompanhando esse estudo. Amém.